Oi, Pro. Bom dia, Pro. Ô, Soda, você tá no mudo. Bom dia. Bom Bom dia. Laura. Tava no mudo mesmo. Bom dia, Davi. Bom dia, Ian. Bom dia, Laura. Bom dia. Você tá me escutando, Soda, né? Sim, estou escutando. Ok. E o Davi, tá bem, Davi? Tô ótimo. Ah, então tá bom. Que legal saber que você está ótimo. E você, Ian, como você está? Eu tô bem. Ai, tá bom. Professora, Tá se adaptando. professora, Oi, tem uma novidade amor. pra te contar. O quê? Você vai viajar, Calma, Davi? eu mudei minha viagem pra Califórnia pra abril do ano que vem, mas eu vou viajar Ah, em outubro pra lá pro sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ih, Gramado. é. Que Ô, legal, é Soda, bonito também, ô, né, Soda, Davi? Oi, Lau. talvez nessas férias eu vou pra praia. Ai, que Nossa, minha delícia, prima, né? Tomara que tudo fique melhor, né? Pra gente conseguir fazer umas ou a férias. minha prima, talvez eu vou, Que Soda, legal. porque, tipo, até dezembro passa, porque a gente vai em dezembro, se tiver. É, se Deus quiser. Davi, sabe que o que eu mais adoro de Gramado é o chocolate da Lugano. Lugano? Nossa, o chocolate da Lugano Lugano de é o Gramado é melhor. maravilhoso. É o melhor chocolate. Aquele caracol é muito doce, eu não gosto. Os outros são Xing Eu gostei do Ling. chocolate O do lado do melhor que tem. Floribal, naquela Ou loja. seja, em Ah, Gramado, ó, a bom minha prima também. já foi pra Gramado. Ela disse que tinha um tapete azul de hortênsia. É. Bom dia, Ô, Sora, Lavínia. pra mim esse chocolate só perde pra Toblerone. É verdade, aquele Toblerone é O bom Lorane é muito também. bom. Faz tempo que eu não como um Toblerone. Adoro chocolate. Também gosto. Sora, meu pai virou que nem eu, virou um chocolateiro. É, não, mas é que chocolate ele vicia, né? É que nem café. Vicia mesmo. Ô, Sora, outro dia o meu pai comprou um pacote. Ontem eu comprei um pacote inteiro de chocolate branco com óleo. Ele foi lá e comeu quase todo o pacote. Ô, É, É, Sora, não. sabe o que eu gosto de fazer? Quando Hum, tem chocolate em barra, eu derreto, aí eu pego o meu café e boto no café. ai, que é muito bom. Ah, uma delícia também. Então vamos lá, né? Fizeram os exercícios sobre média que eu tinha fiz. pedido? Sim. Sim. Foi fácil ou foi difícil? Foi Foi mais fácil, ou só uma que eu menos. não entendi bem, Sora. Tá, a gente vai corrigir agora, tá? Peraí, Sora, deixa eu terminar. Só deixa eu levar minhas coisas pra lá. Eu pero. Já volto, Sora. Tá bom. Olha o pessoal chegando. Bom dia, Laura. João, vai começar a aula, João. A mãe fez. Foi atendendo. Bom dia, João. João tá se ajeitando ainda. Bom dia, Isabel. Carol, bom dia. Bom Guilherme, dia, Sora. bom dia, Gi. Vou fazer a chamada, tá bom? Aham. Ana, Arthur Alves, Arthur Elias, Bruna. Quem vai chegando depois vai falando. Carol, Aqui.
Peraí, que essa minha caneta aqui não tá. Não é essa minha caneta, é essa. Davi, Aqui. Felipe, Giovana, Que Giovane, Aqui. Guilherme, Tô aqui. Henrique, Ian, Eu. Isabel, presente. João, Eu. Júlia, não ainda, Laura, Eu. Lavínia, Eu. Lívia. Eu. Oi, bom dia. Vou voltar aqui na Júlia, peraí. Tá. Lívia, já disse. Maria Eduarda. Otávio. Pietra. E Tiago. Tiago ainda não? Tá bom. Então, vamos nós. A gente tinha visto na aula passada como a gente construía a média e que média era uma medida de tendência central, utilizada muito nas estatísticas, seja de qual assunto for, da média de uma turma, dos dados do Covid, ou de qualquer dados do IBGE, qualquer dados que falem sobre estatística. Quem lembra como que a gente calculava a média? A gente primeiro somava e depois dividia pela quantidade. Pela quantidade de dados, né? Que a gente somava, a gente dividia. Daí eu tinha Sim. pedido para vocês fazerem o exercício 5 e 6 da página 6 e os exercícios da página 7. Então, vamos abrir o nosso livro didático na página 6, tá? Vou abrir o meu aqui também. Deixa eu primeiro ver onde é que eu tô. Peraí, Sora. Opa. Eu só vou passar um remédio, eu só vou interromper o vídeo, tá, Sora? Então, vamos lá. Dizia assim: leia a notícia e observe o gráfico ao lado. Primeiro semestre de 2017 foi o melhor na geração de vagas com carteira assinada de 2014, desde 2014. Então, ali eu tenho os dados, né, por mês, ali, ó, de janeiro a julho de 2014, de janeiro a julho de 2015, de janeiro a julho de 2016 e janeiro e julho de 2017. E ali eu tenho os dados de geração de emprego. Então, a letra A perguntava assim: a média de geração de vagas com carteira assinada nos primeiros semestres de 2014 até 2017 é positiva ou negativa? Positiva. Por quê? Quanto que deu? Deu assim, Sora. Primeiro eu somei os negativos com negativos e os positivos com positivos. Que somando os dois, assim, os negativos com negativos deu menos 877,1. E os positivos deu 1.255,9. Aí eu fiz 1.255,9 mais menos 877,1. Que, como eu conservei o sinal, vai ser uma conta de menos, mas o número maior é positivo, então vai ficar positivo. Então, deu 378,8 positivo. Daí 378,8 dividido por 4 deu 94,7 positivo. E deu a conta, ficou positiva. Não, tem coisa errada aí. Peraí, vamos ver onde é que tá. Deixa eu pegar aqui. Quem achou diferente? Quem achou outro valor? Alguém mais? Podemos fazer, então.
Eu não fiz. Quanto que deu essa média da letra A? Quem fez? Eu fiz, deu 64,375. Alguém achou outro valor? Quem mais fez? Quem mais fez o dever? O dever eu fiz, essa eu não tava conseguindo fazer, aí eu não fiz. Mas não era só somar os 4 dados e dividir por 4? Doutora, eu fiz, mas Quanto o você meu achou, fez a mesma Giovanni? coisa. Hã? Quanto que você achou da média? Ah, eu achei 345. Não, mas ó, Ah, mas você quer saber da A ou da B? eu quero saber o resultado da letra A da número 5. Quem achou diferente? Quanto você achou, Lavínia? 528. Mas como que vai dar isso de média se os números é 500 e poucos, 300 e poucos, 500 e poucos e 67? Lembra da gente ter aquela noção de que tem que estar entre o intervalo menor e o maior? Como que uma coisa que mede 3, 4, 5 e 6 vai dar média 20? Tem que estar no intervalo entre 3 e 7. Bom dia, Ana. Bom dia. Tudo bem aí? Tá bom, a gente está corrigindo o exercício número 5 da página 6 do livro didático, tá? Quem mais achou outro resultado? Quanto você achou, Guilherme? O professor, eu já tinha falado, mas você falou que... Eu vou falar de novo. Fala. 64,375. Tá. Quem achou algum valor diferente nessa letra A da número 5? Não. Quanto você achou, Carol? Peraí, Sara. Página achei 6, o número número que o 5A. Oi? Eu achei o mesmo número que o Guilherme. Tá. Ana, quanto que você achou na letra A? Para a gente dizer se é positivo ou negativo, a gente tinha que calcular a média, concordam? Tá. Então vamos lá. Quero saber da Ana. Ana, quanto que você achou na letra A, a média? Eu não sei onde tá. Oi? Eu não sei onde tá. Não fez? Não, eu fiz, eu só não sei onde tá. Ah, tá. Não, da 5, da página 6, que era pra fazer no caderno. Não, ela não sabe onde ela tá o cálculo dela, de certo. Oi, Henrique, bom Eu só dia. tenho que entrar, tô perdida. A gente está na página 6, Ana. Página 6, número 5. Tá. Ali naquele exercício do mercado aquecido. Eu votei que na A foi positiva. Positivo. Em Ok. relação O que a gente precisaria fazer ali? Eu vou primeiro explicar, depois eu vou mostrar. Pera. Ah, A gente Sora, tá entendi. nesse exercício Tava na aqui, ó. 6. Número Eu 5. achava, Doutora, eu achava que você tava na 6. Daí eu falei o A, a resposta do A dá 6. Não, a gente Mas não é o fez A o da 5 ainda. A gente não Agora fez o eu 5. coloquei positivo. Quanto que você achou no 5, Giovanni? No No 5A? 5, no 5A, eu achei 345,4. Como pode ser? Mas você fez a média ou essa já é a média? Tá. Como? Pessoal, aqui a gente tem quantos dados? 4. 4 dados. O que a gente tem que fazer? Somar os 4 dados e dividir por quanto? Por 4? Por 4. Por que eu vou somar esses 4 dados? Porque ele está falando sobre a média da geração de vagas com carteira assinada
nos primeiros semestres de quando? 2014 até 2017. Então, eu vou somar esses 4 dados e dividir por 4, certo? Posso falar quanto o meu deu? Espera aí que eu não compartilhei, eu achei que eu estava compartilhando. Espera aí. Então, aqui eu tenho 4 dados e eu vou dividir por 4. Eu tenho que somar 588,6 mais menos 345,4 mais menos 531,7 mais 67,3 divididos por 4. por 4. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o resultado. O meu deu menos 55,3. Quem falou isso? Eu. Certo, Ju. Professora, você ainda tá com a tela compartilhada? Olha lá. É negativa, pois 588,6 mais menos 345,4 mais menos 531,7 mais 67,3. Tudo isso dá menos 221,2. Divididos por 4, menos 55,3. E é por isso que é negativa. Tem que justificar com cálculos. Só Dúvida? deixa eu ver, então, Sora. Dúvidas sobre Tenho. adição de números inteiros? Não de Ô, Sora, eu não entendi muito. Peraí, eu vou fazer os cálculos. Pessoal, Sora, se eu fazer um embaixo do outro, vai dar o mesmo resultado. primeiro você vai ter que fazer o que tem que fazer aqui. Mais com menos. Eu vou subtrair. Mais com menos. Eu vou subtrair. Então, eu vou fazer 588,6 menos 345,4 menos 531,7 mais 67,3, que vai dar menos 221,2. Divido por 4, menos 55,3. A média foi negativa. Certo? Daí, na letra B, pergunta o seguinte. Considerando apenas o primeiro semestre de cada ano, o que a média indica? Eu posso falar, Sora? Sim. Então, de 2014 e 2017, as médias foram positivas e as de 2015 e 2016 foram negativas. Tá, mas o que indica esse valor? Menos 55,3. Que foi a média de pessoas que ficaram desempregadas? Não, a gente está avaliando um dado. Esse dado é negativo. A gente está falando sobre a média de geração de vagas com carteira assinadas. Se for Então, negativo, o que significa esse número? que ficou menos que o esperado? Exatamente. Que houve uma perda. Houve uma perda, ou um desemprego, uma perda de posto do trabalho de 55.300. Porque, ó, o meu resultado não foi 55,3? Uhum. Então. Certo? Dúvidas sobre esse exercício? Não.
Agora vamos pensar, a gente tem um valor negativo. Negativo significa perda, significa dívida. Então, significa que eu perdi postos de trabalho ali, porque a gente não está medindo a geração de vagas, certo? Certo. Tá bom. Deixa eu fechar aqui e voltar para o nosso livro. Ok. Então, Sora, é que eles perderam. Então, na B, eles perderam 55,3 postos. É isso? 55.300 postos de trabalho. Certo, agora eu vou compartilhar o exercício de número 6, tá? O que diz no exercício de número 6? Em um hotel, durante o dia, há 4 mensageiros que acompanham os hóspedes aos apartamentos. Como recebem normalmente gorjetas de diferentes valores, eles combinaram em dividi-las igualmente ao final de cada semana. Os valores da tabela são referentes ao total de gorjetas recebidas na última semana. Então, o Leandro recebeu R$90, o Marcos R$140, o Arnaldo R$65 e o Matheus R$150. Qual que foi a quantia recebida por todos eles? Posso falar? R$445. 445. 445, ou seja, eu tenho que somar todos esses valores. Se eu somar 90 mais 140 dá 220, com 150, 270, mais 65, 370, mais 65, 445. Então, a quantia total é a soma desses 4 valores. Quanto cada um recebeu após dividirem as gorjetas? 111,25. Muito bem. Ou seja, a gente soma os 4 valores e divide por quanto para achar esse valor? Por 4. Por 4. Muito bem. Que conceito matemático que foi usado para dividir a soma das gorjetas entre eles? Média aritmétrica. Divisão. O conceito. Primeiro somamos e depois dividimos. Isso mesmo. Ô, Sora, então a B ficou 111,2, né? Exatamente. Porque deu um número... 111,25. E o que essa atitude demonstra quanto à relação entre os mensageiros? Igualdade, por causa que... Eu coloquei igualdade, Sora, porque eles têm direito, assim, para ficar igual, para cada um receber o mesmo... Todo mundo receber o mesmo preço. Exatamente. O mesmo dinheiro. Exatamente. Não quer dizer que um seja mais cordial ou mais competente que o outro, né? Foi feita uma coisa bem justa ali, né? Porque vai muito também do que a pessoa tem para disponibilizar. Então, ali é bastante uma questão de generosidade, né? Então, eu vou compartilhar agora a resposta com vocês. Para quem está perdido, não sabe o que fazer nesse exercício. Quem não entendeu, pergunta. Não entendi como chegou nesse 111,25. Pelo amor de Deus, não pode ficar com dúvida na aula de matemática. Olha lá. Primeiro, a quantia total é R$445, porque 90 mais 140 mais 65 mais 150 é igual a 445. Depois, quanto cada um recebeu após dividirem as gorjetas entre eles? Dividiu por 4, né? 111,25. E o conceito é o conceito de média aritmética, tá? Ok. Vamos para o exercício 7. Pra mim ficou sendo... Peraí.
Desculpa, eu não te entendi, Laura. Professora, para mim era 111,2, não 111,25. 2 casas depois da vírgula, mas tá certo 111,2 também. Giovanni. Tá bom. Ok. Na número 7, diz o seguinte: observe a previsão de temperatura de Belo Horizonte nesse infográfico. Daí aqui fala as variações de temperatura, de 24 até 21 graus. Fala, Guilherme. Não entendi nada dessa questão. Tá, a gente vai fazer juntos agora. Então, esse infográfico aqui, que é um dos tipos de gráfico, mostram a variação de temperatura. No sábado, fez 20 graus, no domingo fez 20, na segunda fez 17, na terça fez 13 graus, na quarta fez 12 graus, na quinta fez 11. Estão enxergando aqui? Na sexta fez 17, no sábado fez 21 graus. Daí pergunta assim: de quanto em quanto tempo o gráfico indica as previsões de temperatura nas próximas 24 horas? Ele está perguntando de quanto em quanto tempo. 3 horas. 3 horas. Lívia, o que você colocou nessa questão, Lívia? Eu acabei de chamar. Lívia? Ai, filha, desculpa, mas eu tava mutado. O que você colocou na letrada 7? De quanto em quanto tempo o coloquei gráfico mostra as previsões de temperatura? A cada 3 horas? A cada 3 horas. Por quê? Porque a medida de 24 graus foi às 17 horas. 20 graus foi às 20, de 17 horas até às 20, depois de 20 a 23, depois de 23 até às 2, das 2 até às 5, das 5 até às 8, das 8 até às 11 e das 11 até 14, não dá um intervalo de 3 horas? Mas, Soda, mas isso, 17 horas era sábado, 20 horas era domingo. Não. Sim. Eu coloquei intervalos de 27 horas, porque assim, tava 24 graus, porque 17 para 20 era 27 horas. Não seria, Sora? Não, é de 3 em 3 horas, Laura. Intervalos iguais. Quais são os intervalos iguais? Olha o que ele fala ali no enunciado, Laura. De temperatura nas próximas 24 horas. Então, considerando o intervalo de 24 horas. Eu não entendi muito bem sobre porque era de 3 horas. Oi? Eu não entendi muito bem porque era de 3 horas. De 3 em 3 horas. De 5 até 8. De 8, porque pede um intervalo de 24 horas. Então, você pega aqui, ó. Sei lá. Domingo às 20 horas até segunda às 20 horas. Tem que pegar um intervalo de 24 horas durante um dia. Verdade. Tá? Entendi. Depois, na letra B, ele pede qual é a média das previsões registradas para esse período. Isabel, quanto você achou na média? Eu achei 7 graus. 7. Mas como que vai dar 7 graus se a mínima que a gente tem ali é 11 e a máxima é 24? Eu fiz as médias, Sora, entre Pode, 20... Lavínia. Deixa a Lavínia falar agora. Só um minutinho, Laura. Fala, Lavínia. Somei todo dividido, o meu deu 16,8. Muito bem. Eu vou somar 24 mais 20 mais 17, todas essas temperaturas que estão aqui. Quantas medidas são?
São 8 medidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu somando tudo isso, vai dar 135. Dividindo por 8, 16,875. Certo? Essa é a média. Ok? Henrique, quanto que você achou na média entre a temperatura mínima e a máxima na quarta-feira? 21 graus. Muito bem. Como é que você fez esse cálculo, Henrique? Eu somei 28 mais 14 e Muito dividi bem. por 2. E dividiu por 2. 21 mais 14 divididos por 2. Muito bem, na quarta-feira. Arthur, quanto que você achou na média das temperaturas máximas? Você tá falando comigo? Sim? Eu não fiz isso. Não? Não. Como que a gente pode fazer a média das temperaturas máximas? Tomar as temperaturas máximas, depois dividir pelo número de temperaturas máximas. Muito bem, muito bem. Exatamente isso. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Soma elas e divide por 8, certo? Pessoal, tentem fazer o dever, sabe por quê? Porque senão, quando eu vou explicar aqui, fica mais complicado. Se vocês pelo menos já tentaram fazer, fica mais fácil elucidar as dúvidas de vocês. Olha Ô, lá. Sora, Fala, Laura. deixa eu ver se... Olha lá. Primeiro, o intervalo de 3 em 3 horas, que eu já tinha mostrado. Depois, média das temperaturas para o período. Soma tudo e divide por 8. Deu 16,875. Ou, arredondando, 16,9. Depois, pedi a média entre a temperatura mínima e máxima, que foi muito bem ali definido. 28 mais 14 divididos por 2, que é as máximas. Eu pego a temperatura máxima. Depois, a média das temperaturas máximas, qual é? Eu vou pegar o 24, o 22, o 23, o 26, o 28, o 30, o 27, o 27 e dividir por quanto? Pelo número de dados que eu somei. Certo? Sim. Ô, Sora, a resposta da D é não, né? É a resposta da D. Deixa eu ver o que é a D. Estava perguntando assim, a média das temperaturas máximas previstas para esses 8 dias será maior do que 26 graus? Eu coloquei que não, mas eu entendi o porquê. Sim. Porque qual que é a média da temperatura? Não era 26? Maior que 26, 25,875 é menor que 26, né? Sim. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Vamos lá. Número 8. Pesquise. Pesquisaram? Eu fiz, Sora, eu pesquisei. Pesquisaram as idades e as alturas das Eu vou ser sincera, eu não vôlei? fiz, não. Eu não fiz, Sora. Eu fiz, Sora. Como que você fez, Laura? Quantas Eu jogadoras fiz você da Liga das pegou? Nações. Eu fiz da Liga das Nações. Foi da brasileira. E eu pesquisei de 2018, porque eu não achei de 2020. Tá. O nome, idade e altura. O nome era Mara, Macris, Lara, Paula, Júlia e Roberta. A idade da Mara e a altura dela a idade da Mara é 27 anos e a altura dela é 1,90. A idade da Macris é 29 e a altura é 1,78.
A idade da Lara é 29 e a altura é 1,86. A idade da Paula é 24 e a altura dela é 1,87. A idade da Júlia é 17 e a altura dela é 1,90. E a idade da Roberta é 28 e a altura dela é 1,85. E daí você elaborou um problema para resolver a média? Sim, elaborei. Eu coloquei assim, qual é a média da idade e a altura das jogadoras? Daí você somou todas elas, primeiro as idades, e dividiu pelo número de jogadoras, foi isso? É. Tá certo. E alguém mais fez, além da Laura, esse exercício? Eu Conta aí pra gente. fiz da seleção brasileira. Tá. Da jogadora Paula Borgo, ela tem 26 anos e 1,88 de altura. Tá. Bruno Honório tem 31 anos e 1,81 de altura. E a Macris Carneiro tem 31 anos e 1,78 de altura. Tá. E aí, qual que foi o problema que você elaborou, Ian? Eu só não consegui elaborar um problema. Mas se eu te pedisse para calcular a média das idades, como que você faria? Eu calcularia a idade das três e dividiria por 3. Muito bem. É isso aí. Certinho. Ok. Muito bem. Mais alguém quer falar sobre a questão de número 8? Não? Deixa eu perguntar. O Tiago chegou? Chegou, né, Tiago? Tiago, a Pietra? Pietra? Tem que deixar a câmera ligada, tá, Pietra? Por gentileza. Chegou. Felipe, chegou, Felipe? Oi. Oi. Caramba, já tava por um. O Arthur Elias? Não? Arthur Alves chegou e a Ana chegou. Ok. Certinho. Vamos para a questão de número 9 do livro. Não é para jogar. Se eu Peraí. pegar, vai ficar sem celular à tarde. Eu não vou falar de novo. Que pai legal. Não é para jogar. Adorei. Esse pai é dos meus. Tá certo. Esse é dos meus. Que também é do castigo. Olha lá. Com base nos dados divulgados pelo IBGE. Quem sabe o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia. Eu queria falar também, sabia? Nossa. Instituto Brasileiro Que boa oportunidade. Eu sei o que é, mas eu não sei o significado das siglas. Quem sabe o significado das siglas e quer falar? Quer falar, Giovanni? Eu sei. Eu sei, senhora. IBGE? É. Instituto Brasileiro. Eu acho que eu sei. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é? Muito bem. Muito bem. Gente, Então, não ali precisa diz brigar pela assim, resposta. pede para a gente observar o gráfico, o aumento da frota de automóveis em 3 capitais brasileiras. Quais são as capitais? Recife, em verde. Recife é a capital do... Recife é capital. Da Pernambuco. Pernambuco. Manaus é a capital de... Amazônia. Amazônia. Aracaju. É de... Aracaju é de... Sergipe, muito bem. Sergipe, Aula de geografia, vamos lá. Recife em verde, Manaus em amarelo, Aracaju em vermelho. Correto. E ali apresenta os dados de 2005 até 2016, em relação ao aumento da frota de automóveis. Sem fazer contas, observando aquele gráfico,
Qual dessas cidades apresentou o maior aumento na frota de automóveis? Manaus. Manaus, porque ela tava no meio e conseguiu chegar perto lá na... Exatamente. Eu pensei que... Porque Não, eu botei Manaus. de 150 e foi lá quase a 300 mil. Foi o que teve o maior aumento. Sim, o aumento mais rápido. Esse vermelho aqui, ó, Aracaju se manteve quase que estável, aumentou muito pouco. Mas o que mais aumentou foi de Manaus, porque de 150 mil foi quase lá 300 mil. É por isso. Em 2016, olha lá, foi quase 300 mil. Em relação a 2005, que era 150 mil. Foi para quase 400 mil, porque ele já tá na faixa dos 300. Deixa eu ver. Se você reparar, ele tá na linha. Porque eu não enxergo direito. Os traços ali para mim não aparecem. 350 foi, né? Olha, vocês têm os tracinhos aqui? No vídeo de vocês tem? As linhas horizontais? Tem. Não tá aparecendo direito. É o meu óculos que eu tô precisando melhorar. 350. Tá? Então foi Manaus. Qual das cidades foi Manaus? E letra B. Em qual das cidades a média representa melhor o aumento de número de automóveis? Não seria Recife. Como que a gente pode avaliar essa pergunta? Olha a pergunta, vou ler de novo. Em qual das cidades a média representa o melhor, o aumento dos números? Manaus. O que quer dizer essa pergunta? Que a média seja o valor de tendência central, que esteja mais perto dos dados que ela tem. Aracaju? Então, Aracaju. Aracaju, com certeza. Porque, ó, ela não saiu muito desses... Deixa eu ver no meu livro, porque aí eu não vejo. Aumentou pouco, 10 mil. Não, tá mais ou mil, menos ali entre 90 mil e 120 mil. Meu Deus, a minha bateria tá acabando. Só Então, um pouco, pessoal. Então a B é Aracaju? Eu não posso ter problema de novo, porque ontem eu já tive. Ontem minha internet caiu às 11h17. Hoje tudo tem que funcionar. Já fiz até minhas orações. Então vamos lá. De volta, letra B. Qual das cidades representa melhor esse aumento de número de automóveis? Todo mundo entendeu por que é Aracaju? Não. Eu não entendi por que é Aracaju. Porque olha só. Vamos pegar, por exemplo, Manaus. Manaus, você saiu de 150 mil e foi parar lá em 350 mil. Verdade. Não é? Então, eu tenho dados muito distintos. Agora, Aracaju, a minha média, com certeza, vai ser um número muito próximo desses que tem aqui em cada bolinha dessas. Que vai ser mais ou menos entre 90 mil e 110 mil. Uhum. Certo? Tá, eu vou pôr essa resposta aí na lousa aí para quem quiser. Professor, acho que na verdade você estava confundindo 110 mil, eu acho que é 160. Peraí. É que aí no computador eu não enxergo nada, porque do meu... Deixa eu pegar minha régua. Desculpa, 160. Muito bem. Obrigado. É que aqui não aparece essas linhazinhas para mim. Essas questões a gente tem que olhar o gráfico e conseguir enxergar. Quem não consegue enxergar, pede ajuda. Então, a B é Aracaju. Isso. A letra A é Manaus, porque que nem eu falei, a gente partiu de 150 e foi para 350 mil.
E a letra B, Aracaju, pois a média está próxima dos valores máximo e mínimo, que foi aquilo que eu falei. Aracaju começa ali em 90 mil e vai até 160. Não é? Então, ela está E próxima as outras variam muito o início e o fim, certo? Só um minutinho, por favor. Felipe, na número 10, quanto que você achou de número para aquela média da 17? Felipe Victorino D'Alessio, fale comigo, senão eu vou achar que você não está na minha aula. Felipe, não está? Ué, mas ele disse presente, gente. O que aconteceu com ele? Não tá? Será que foi presente? Às vezes ele saiu porque bugou, porque todo dia ele sai, às vezes, porque buga o negócio dele. Aí, às vezes buga a câmera dele também. Tá bom. Pietra, qual que é o número para dar essa média aritmética 17? Deixa eu voltar lá no livro. Responde para mim. Olha lá. Hã? Na 11, eu entendi mais ou menos, mas eu fiz, só que é meio estranha a minha resposta, tá? A gente está agora na número 10, tá? A média aritmética de dois números é 17, Pietra. Se um deles é 23. Qual que é o outro número para dar média 17? Isso é que nem assim, ó. Se vocês têm duas avaliações e vocês sabem que a média é 7, quanto que vocês têm que tirar? Se vocês já tiraram uma determinada nota, quanto vocês têm que tirar na outra? É a mesma pergunta. Dora, eu posso falar quanto deu o meu? Oi? Eu posso falar quanto que deu o meu? Pode. Só fala o resultado final. 11. Sim. 11. Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte. Eu sei que a média é 17. Eu sei que eu tenho dois dados. A média aritmética de dois números. Então, eu sei que eu tenho que dividir por 2 e dar 17. Como que eu vou fazer? Posso falar, Sora? Pode. Eu somei 17 mais 17, depois deu 34, aí eu subtraí 23 de 34, aí ficou 11. Isso aí. Ou você pensa assim, ó, montando a conta. O que que é a média? É a soma de dois dados. Eu sei que um dado... Olha que arte, gente. Meu 23, parece um número antigo. 23 mais não sei quem, que é o que o exercício está pedindo, dividido. Dividido. Ai, cadê meu dividido? Aqui. Dividido por 2. Tem que dar quanto? Tem que dar quanto, Ana? Quanto que tem que dar? 11, não é? 17, né? 17. Não é a média, isso que eu calculei aqui? 23 mais alguma coisa, que eu não sei o que que é, dividido por 2, não é a média? E quanto que é o valor da média que fala no exercício de número 10? 17. Diz assim, a média aritmética de dois números, estão aqui, média aritmética de dois números, então, se é dois números é dividido por 2, é 17. Sabendo que um desses números é 27, qual que é o outro número? 11. Tem várias maneiras de resolver. O Thiago resolveu daquele jeito que está certo.
Ele somou 2 vezes o 17, descontou de 23, também tá certo. Professora, E dá para posso falar? fazer a regrinha de 3. Posso falar meu jeito? Meu jeito foi diferente. Foi Pode. assim, eu fiz bem desse jeito que eu comecei a fazer assim, tipo, 23 mais 20 dividido por 2. Não dava, aí eu fazia outro, aí eu Por fazia outro tentativa. novo. Tá certo Sim. também, é aceito também. Eu tenho que descobrir que número aqui, somado ao 23, dividido por 2, dá 17. E é 11, porque 23 mais 11 dá 34. 34 dividido por 2 não é 17? Só que tem uma regra para fazer isso, né? Eu posso fazer a regra da tesourinha, conhecem? Não. Aqui é como se fosse um 1, não é? Quando não tem nada embaixo, é como se fosse um 1. Então, eu faço esse vezes esse e o 17 vezes 2. Por isso que é tesoura, ó. Faço a regra da tesoura. 23 mais não sei o que, vezes 1 é 23 mais não sei o que. Esse meu 23 ficou muito feio. Eu vou arrumar. 23. 23 mais não sei o que, vezes 1 é igual a 17 vezes 2. Eu multiplico as diagonais. Daí vai dar o quê? Que exercício você 23. tá, professora? Oi? Que exercício você tá? No número 10. Eu estou ensinando a achar como faz o 11 por um cálculo. Igual entendi. a 34. E daí, como tá para cá, eu quero saber isso aqui, eu passo 23 para lá com um sinal negativo. 34 menos 23, que vai dar 11. Então, esse número que a gente não sabe é 11. Isso é uma maneira de fazer, mas todas as outras apresentadas pelos colegas, por tentativa, fui somando para ver que... Eu sei que número... Qual que é o número que dividido por 2 dá 17? É 34. Então, eu faço 34 menos 23, que é o que eu fiz aqui. Professora, Oi? eu só não entendi um negócio. Eu fiz bem isso, só que eu só não entendi um negócio que eu também... assim, do 23, como é que eu fiz pra achar o 34? Eu sei lá, só... Assim, você pensa assim, ó. Se você sabe que a média é dividido por 2, que número dividido por 2 dá 17? É o 17 vezes 2, que é 34. 34 por 2 dá 17. Como que eu sei que número que dá aqui que dá 34? É o 23 mais 11. Porque 34 menos 23 é 11. Ah, tá. Tá? É por isso. Ok? Sim. Se alguém não entendeu ainda? Sim, entenderam? Tá Sim. bom. Então tá aqui a resposta. Lá tem outra do mesmo estilo, a número 11. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem a resposta do 11. Daí na número 11 diz assim: na escola onde Rafael estuda, eu adoro essas questões. A média para passar de ano é 7. Nos 3 primeiros bimestres, ele já tem as notas. No primeiro ele tirou 5,5, depois ele deu uma boa melhorada, foi para 8,5, depois ele tirou 7. Que nota que ele deve ter no 4º bimestre para atingir essa média 7? Quem nunca fez isso na vida? Ele tem que tirar 7. Exatamente, ele tem que tirar 7. Quem conseguiu Daí achar a conta 7? Eu consegui. Professora, eu achei 0, porque eu achei que a média, eu juntei tudo, aí a média deu 7, aí eu falei, já fez 7, então não fiz mais. Não, mas se ele tirar, olha só, são 4 bimestres. Tiago, se ele somar 5,5 mais 8,5 mais 7 e tirar 0, então ele vai somar esses 3 dados e dividir por 4, não vai dar. Sabe como que eu fiz a conta?
Minha conta foi assim, eu somei o 5,5, o 8,5 e o 7. Isso. Daí deu 21. Isso. Daí, com esses 21, eu acrescentei mais 7, que deu 28. Dividi 28 por 4, que deu 7. Isso mesmo. Eu fiz isso também. Tá certo? Porque a gente tem que pensar assim, pessoal. Qual que é a soma que tem que ser aqui em cima para dar 7? Tem que ser 28, porque 28 dividido por 4 não é 7? São 4 notas. Eu vou ter que dividir por 4. Então, eu tenho que ser 28. 28 dividido por 4 vai dar média 7. Para dar 28 em cima, que número que tem que ser aqui no ponto de interrogação? É o 28 menos a soma desses 3 aqui. Certo? Olha lá. Quem não entendeu? Quem não entendeu, eu explico de novo, mas tem que falar, não entendi. Todos entenderam? Explica de novo. Então tá bom. Assim, ó. Você sabe que a média para passar de ano é 7. O enunciado te diz isso. Você sabe que num ano tem 4 bimestres. Não tem? Então, você sabe que é um número dividido pelos 4 bimestres que tem que dar 7. Que número é esse? Que número tem que ser aqui em cima, pessoal? 28. Não, 28. 28. Porque 28 dividido por 4 dá 7. Você já tem 3 notas, 5,5, 8,5 e 7. Para 28 falta quanto? Eu tenho que fazer 28 menos aquelas 3 notas ali, que soma 21, né? 5,5 mais 8,5 mais 7 dá 21. 21. Então, eu vou fazer 28 menos 21, eu vou saber essa nota aqui que falta. 7. Falta 7. Certo? Certo. Dá 7. Eu não tinha entendido antes, mas agora entendi. Agora você entendeu? Entendi. Tá bom, então. Essa aí era muito barbada, essa média aritmética, né? Agora a gente vai aprender uma que tem que prestar bem atenção. Vamos lá na página 9. Página 9. Você precisa... Média aritmética ponderada. Isso é difícil, essa daí? Não, não é, mas ela tem que prestar mais atenção. Tem que prestar bastante atenção, senão você erra. E já ouviu falar nisso? Eu já estudei isso aqui, eu não lembro o que é. Então tá bom. Então vamos lá. Média aritmética ponderada. Uma universidade de belas artes oferece como critério de seleção 2 opções. Uma prova de conhecimentos gerais ou a nota do exame nacional com peso 2 e uma prova prática direcionada ao curso escolhido como música, teatro, entre outros, com peso 3. Sempre que vocês virem um exercício com peso, é média aritmética ponderada. E a gente vai ver por quê. Marcelo escolheu a segunda opção, então ele não quer a prova de conhecimentos gerais, tá? Ele quer a nota do exame nacional. A nota do exame nacional, ele obteve 6,3 e 7,5 na prova específica, certo? Qual é a soma dessas notas? Como que eu vou somar isso agora? Bom, a nota do exame nacional, que ele tirou 6,3, tem peso 2. Então, quando eu for calcular a média, quando eu for somar, eu tenho que somar 2 vezes esse 6,3. Por quê? Porque ela tem peso 2. É a mesma coisa, você vai prestar vestibular para engenharia. Qual é a prova que vai ter mais peso? Com certeza vai ser a de matemática. Matemática vai ter peso 3. Então, na média, quando se calcula, se soma 3 vezes a nota da matemática. Aqui, no caso, a prova
do Exame Nacional tem peso 2. Ele tirou 6,3. Então, eu vou somar 2 vezes, porque o peso é 2. E na prova específica, que ele tirou 7,5, qual que é o peso da prova específica? 3. 3. Peso 3. Então, eu vou somar 3 vezes o 7,5. Ok? Então, somei. Anota lá no coisa de vocês, no livro de vocês. 6,3 mais 6,3 mais 7,5 mais 7,5 mais 7,5. Dá 35,1. Por quanto que eu tenho que dividir? 5. Por 5. Por causa que ali são 5. Porque não foram 5 vezes 5 dados aqui que vocês somaram? E o peso da prova total não é 5? Se uma tem peso 2 e a outra tem peso 3, o peso total das provas é 5. Então, eu vou fazer essa somatória, que deu 35,1, dividido por 5. Então, a média esperada é 7,02. Agora, se vocês fossem somar, simplesmente fizessem a média aritmética Deixa eu pegar aqui. Ai, coisa. Espera aí, pessoal. Se eu fosse simplesmente fazer a média aritmética, eu faria 7,5 mais 6,3, daria 13,8 dividido por 2, 6,9. É um resultado diferente da média ponderada. Aqui ainda deu próximo, tá? Eu tenho que considerar os pesos, tá? Então, lá. Note que essa média aritmética, que nesta média aritmética, os valores das notas, ao serem dobrados ou triplicados, entraram com cada um com seu peso de acordo com o critério estabelecido pela universidade. Assim, você acabou de calcular a média aritmética ponderada dos números 6,3 e 7,5, aos quais foram atribuídos os pesos 2 e 3. 2 no 6,3, 3, peso 3 no 7,5. Quando calculamos a média atribuindo os fatores de ponderação, ou seja, os pesos, aos valores estamos calculando a média aritmética ponderada. Certo? E agora aqui ele apresenta um outro resultado. Vamos lá ver, um outro exemplo. Vamos analisar. Deixa eu diminuir. Ô, Sônia, eu posso só fazer uma pergunta na B, que eu estava mutada e eu pensei que eu não estava mutada? Eu não entendi porque deu 7,02. Por quê? Porque você somou 6,3 duas vezes, porque o peso do Exame Nacional tem peso 2. Então, você somou 6,3 duas vezes. Depois, como a prova específica tinha peso 3, ele tirou 7,5 na prova específica. Então, você soma 3 vezes a nota da prova específica. Somando 6,3 mais 6,3 mais 7,5 mais 7,5 mais 7,5 deu 35,1. Isso. Quantas notas você somou? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai dividir por 5. Sim. Daí deu 7,02. Porque a minha conta tinha dado 7,2, não 0,02. Tá bom. Tá certo. Então, vamos continuar no outro exemplo. Vamos lá. Observe que tanto o cálculo de média aritmética quanto média aritmética ponderada dependem de regras previamente estabelecidas. Por exemplo, quando determinamos a média aritmética dos gastos de uma água de uma residência no trimestre, como que a gente faz? A gente soma os 3 consumos, lá 12 metros cúbicos, mais 8 metros cúbicos, mais 10 metros cúbicos, que são os valores de volume de água gastos nos meses de abril, maio e junho, e divido por 3. Daí eu vou ter o gasto mensal, que foi de 10 metros cúbicos. Agora, precisamos, por exemplo, determinar a média anual de um aluno em uma escola.
cujos primeiros e segundos bimestres valem cada um por 2, ou seja, tem peso 2. E o terceiro e o quarto, cada um tem peso 3. Então, é a escola que deu média diferente lá. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que somar 2 vezes o 6, 2 vezes o 4,6 e 3 vezes o 8,5 e 3 vezes o 7,8. Ao invés de somar 3 vezes, eu posso fazer 3 vezes o número. Mesma coisa aqui em cima. Se eu quisesse fazer aqui, nesse que a gente fez aqui do Exame Nacional, lá da Universidade de Belas Artes, se eu quisesse fazer dessa forma aqui, ficaria melhor. 2 vezes 6,3, porque o 6,3 tem peso 2, mais 3 vezes 7,5. Eu não preciso somar, porque se você pega um peso 8, você vai somar 8 vezes o 7,5, então você pode fazer vezes, tá? E dividir por 5, porque é o 2 mais o 3 que deu o peso 5. Então, é isso que ele está ensinando ali embaixo. Entenderam? Uhum. Entenderam ou não entenderam? Ah, eu falei que sim, só que eu tinha mutado. Tá. Oi? Então, tá, a gente tava lendo. Tá. Peraí. Então, assim, pessoal, continuando. O que ele faz aqui? Como eu sei que no primeiro e segundo bimestre tem peso 2, eu peguei a nota do primeiro bimestre e multipliquei por 2, que é a mesma coisa que somar 2 vezes. Peguei a nota do segundo bimestre, que ele foi bem mal, tirou 4,6 e multiplico por 2. Depois, como no terceiro e o quarto bimestre tem peso 3, eu pego a nota do terceiro bimestre e multiplico por 3, mais a nota do quarto bimestre e multiplico por 3. Por quanto que eu tenho que dividir? Ô, Sora, mas eu não entendi por que dividir por 10. Por quê? Que dividir por 10? Porque tu tem 2 notas com peso 2, então já dá 4. E Sim. 2 notas com peso 3, que dá 6. 4 mais entendi. 6, 10. Tá bom, entendi. Certo? É como se você aqui, Laura, somasse dessa forma assim, ó. 6 mais 6, porque é peso 2, não é? Depois. Sim. 4,6 mais 4,6. Essas são as notas do primeiro e do segundo bimestre que tem peso 2, por isso que eu somei 2 vezes. Uhum. As notas que tem peso 3, o terceiro e o quarto bimestre. Então, eu vou fazer 8,5 mais 8,5 mais 8,5. E a do quarto bimestre também tem peso 3. 7,8 mais 7,8 mais 7,8. Ok. Quantos dados eu tenho aqui? 10. 10. Por isso que eu tenho que dividir por 10. Entendi. Como que vocês vão fazer para não ter que abrir tudo isso? Porque às vezes os números vão ser gigantes. Vocês vão circular os pesos para não se confundir. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Eu vou dividir pela soma dos que estão circulados. Desculpa. Ok, Sora, então. Dúvidas? Não. Então, vamos fazer exercícios, que é o melhor jeito de ver se a gente aprendeu. Vamos lá. Página 10. Agora, olha lá, o exercício da Cristina. Deixa eu pegar aqui. Não sei por que eu fechei isso. Olha lá, a Cristina é dona de uma panificadora. Atualmente, ela está com 18 funcionários, entre gerentes, padeiros, confeiteiros, entregador e pessoal da parte administrativa. É a senhora dona panificadora, né? Observe os valores pagos por Cristina na tabela a seguir. Um funcionário, que é o gerente, ganha 6.800. 6 padeiros, 4.300.
7 confeiteiros, 3.600 cada um, 3 administrativos, 1.250 e um entregador que ganha R$ 1.000. Qual é a média entre o maior e o menor salário e qual a média aritmética dos salários dos funcionários dessa panificadora? Observem a pergunta da letra B. Vocês nunca vão encontrar numa avaliação, numa prestação de prova de qualquer coisa que vai pedir média aritmética ponderada. Nunca vai falar. Vocês vão ter que olhar o exercício e ver se vai aplicar média ponderada ou não. Ô, Sora, eu acho que não é média ponderada. Ou é? Não? Por que tu acha que não? Eu acho que... Eu acho que é, porque... Posso falar? Depois da... Não, é porque assim, eu acho que como só tem um funcionário entre o menor e o maior. Mas quantos padeiros você tem? Quer dizer, você não, a Cristina tem. 6. 6 padeiros. Eu tenho que somar a nota de todos eles se eu quero saber o salário que ela paga. A média que ela gasta com funcionários é quanto? Eu tenho que somar os 6 padeiros, os 7 confeiteiros, os 3 administrativos, senão a minha média vai estar errada. Se eu somar simplesmente 6.800 com 4.300, 13.600, 1.250 e 1.000, eu vou estar calculando a média aritmética simples. Eu não vou ter o retrato do que ela gasta por mês com funcionários. Porque ela não tem só um padeiro, ela não tem só um confeiteiro, ela não tem só um administrativo. Então, Soda, a maior é o 4.300 porque vai multiplicar por 6 e vai ficar um número maior. Então, essa é a maior média e a média menor é o entregador. 1.000, não é? Então, é isso que tem que calcular agora. Então, tá bom. Então, vamos calcular. Vocês calculam aí, eu calculo aqui. Eu não entendi isso. O que você não entendeu, meu anjo? Tudo. Tá, eu vou fazer junto, então, essa número 1. Vamos lá. Qual a média entre o maior e o menor salário? Ana, qual que é o maior salário que a gente tem aqui nessa tabela? 6.800. 6.800. E qual que é o menor? 1.000. 1.000. Como que eu calculo a média de 2 dados? Eu somo os 2 dados e divido por 2, porque são 2 dados. Então, quando ele pede a média entre o maior e o menor salário, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai somar o maior salário, que é 6.800, mais o menor salário, que é 1.000, e vou dividir tudo isso por... Quantos dados eu tenho aqui? 2, então eu vou dividir por 2. E vai dar quanto isso aqui? Tem que fazer a conta. 6.800 mais 1.000 é 7.800. 6.900. Dividido por 2, 78 dividido por 2, 39. Professora, é 7.900. 3.900. Ok? Professora, eu pensei que seria... Eu pensei que seria 4.300, porque a gente teria que multiplicar por 6. Não. Na letra A, pessoal, eles estão apenas perguntando qual é a média entre o maior e o menor salário. Ele não está pedindo média aritmética. Ele só está pedindo qual que é a média entre o maior e o menor salário. O maior salário é 6.800, o menor é 1.000, certo? Então, eu faço 6.800 mais 1.000, como são 2 dados, eu divido por 2, 3.900. Agora, a média aritmética. Bom, agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso aí. Tentem fazer. Quem já chegou num resultado, me fale.
Ô, Sora, Oi, amor. eu não entendi muito bem a... A? É. Tá. Porque aqui na pergunta, ó, Ju, olha o que ele pede. A média entre o maior e o menor salário. Olhando nessa tabela aqui, qual que é o maior salário? 6.800. 6.800, que é do gerente. Então, esse é o maior salário. Vou fazer um xizinho aqui. Tá. Quem que é o menor salário? 1.000. 1.000. Como que eu faço a média entre o valor maior e o valor menor? Eu somo os dois dados e divido por 2. 2, porque são dois dados. Então, eu peguei o maior salário, o menor salário deu 7.800, dividido por 2 deu 3.900. Ah, entendi. É o maior e o menor salário. Agora, na letra B, está perguntando a média aritmética dos salários. Daí eu tenho que fazer a média de todos os salários. Considerando que eu tenho 6 padeiros, 7 confeiteiros, eu não tenho um de cada um. Se eu tivesse um de cada um, Ju, como é que nós ia calcular essa média? Somar 6.800 mais 4.300 mais 13.600 mais 1.250 e mais 1.000 e dividir por 5, porque são 5 funcionários. Só que eu não tenho um de cada um. Padeiro eu tenho 6, confeiteiro eu tenho 7, administrativo eu tenho 3. Então eu tenho que considerar 6 vezes esse valor, 7 vezes esse valor, 3 vezes esse valor. Tá bom. Obrigada, Sora. Nada. Quem achou? Ô, Sora, então ficou 390. Ficou Ô, Sora, eu 300. sei que tá certo, mas Deus a me minha livre, 390 numa padaria, nem eu não ia trabalhar por 390. deu 3.475. Ah, aí sim, 3.475. Daí já dá para sair de casa, né? Ô, Sora, então. Ô, Sora, mas tá certo? Tá certo? Certíssimo. Quem terminou a 1 pode fazer a 2. Ô, Sora, então ficou 3,900. 3.900, né? Na A. Na letra A é 3.900, na letra B é 3.475. Eu já vou mostrar. Tá bom, Sora. E aí, então? O Felipe, ele está com a câmera desligada. Felipe, você está na minha aula? Não? Ô, Sora. Vamos lá. A Ana. Sora. Tô aqui. Arthur Alves. Tá ali. Arthur Elias não veio. Fazendo bem. A Bruna. Tá aqui. Carol. Oi, Sora. Carol tá tão quietinha hoje. Davi. Cadê o Davi que tava aí? Aqui. Ah, tá aí. Tá conseguindo fazer, Davi? Conseguindo. Tá bom. O Felipe. Não? Giovana. Tô aqui. Certo. Giovane. Aqui. Certo. Guilherme. Aqui. Ô, professor, posso ir no banheiro? Henrique. Oi. Oi. Ian. Tá. Isabel. Aqui. João. Cadê o João? Tô mutado? Eu achei que não estava. Oi, Sora. João, você entendeu como é que faz essa média aritmética ponderada, João? Sim. Tá bom. Professora. Ju. Sora, posso beber água? Pode. Laura. Eu. Lavínia. Quanto que deu a Lavínia, média ponderada? Ainda não terminei. Tá. Lívia. Cadê a Lívia, gente?
tá ali? Doutora, tô aqui. O microfone sempre fica mutado. Já sei. Maria Eduarda. Está? Não? Tinha a impressão que ela estava, agora não está mais. Poxa, ela tava aqui. Eu Pois vi é, ela. então, eu também tinha essa impressão, então eu não tô doida, né? Otávio. Oi, senhora. Oi. Ô, senhor, o Felipe falou que tava no banheiro, tá? Ele tá na aula, sim. Mas ele tem que ligar a câmera dele, tá? Pietra tá ali. Tiago. Cadê o Tiago? Tô aqui, senhora, que eu tava fazendo a conta na calculadora do meu celular. Sim. Tu é que nem eu. Tá certo. Então vamos lá. Ô, senhora, Oi, amor. eu tô terminando a 2, mas eu não sei se tá certo. O teu microfone tá tão baixo hoje, Ana, eu quase não te escuto. É? Né? Pode saber. Não sei se é eu que tô surdo ou todo mundo tá te ouvindo muito baixo. Não, o microfone dela que tá baixo mesmo. O microfone dela tá baixo, não tô ouvindo nada. É, pois é. Eu acho que o microfone dela tá longe da boca. Coloca mais perto da boqueira. Eu acho que o áudio. Tá. Então, eu vou mostrar aqui agora a resolução desse exercício para quem quiser conferir, tá bom? Confiram aí, ó. A média do maior e do menor salário é 3.900, porque a gente somou o maior salário do gerente, 6.800 com 1.000 do entregador e dividiu por 2. E como é que a gente calcula a média? Vai ter que considerar a média ponderada. Quantos gerentes tem? 1. 1. Então, é 1 vezes 6.800. Quantos... Vou pegar aqui no meu... Eu tô fora do meu livro. Eu não sei. Peraí, gente. Quantos padeiros tem? São 6 padeiros, então eu tenho que fazer 6 vezes 4.300. São 7 confeiteiros, então eu tenho que fazer 7 vezes 3.600. São 3 administrativos, 3 vezes 1.250. E é 1 entregador, então é 1 vezes 1.000. Somo tudo isso e divido por quanto? Por 18. Por que 18? Porque são 18 funcionários, gente. Não é a média do salário dos funcionários que a gente está medindo? Soma aqui, ó. 1 mais 6, 7. Com 7, 14. 14 com 3, 17. Com 1, 18. Certo? Eu vou pedir, pessoal, para vocês se exercitarem na página 10 e 11, tá certo? Daí a gente acaba esse capítulo. Vai corrigir amanhã. Peraí. Tá bom? Peraí. Calma aí. Quem quiser sair, pode sair. Ô, Soda, só deixa eu terminar de ver algo. Isso. Tá, boa semana para vocês aí. Sora, acabei. Tá bom. Achou 3.475? Sim. Então tá. Tchau. Então vai ficar de dever a página 10 e a 11 para a gente corrigir amanhã. É legal tentar fazer antes, né, pessoal? Porque quando a gente tenta fazer antes, fica mais fácil na hora da correção. Tá? Ok, Sora. Então, tchau. Tchau, Soda. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Tchau, Soda. Obrigada. Tchau, Soda. Ai, hoje tem... Ah, não, é amanhã que eu planto. Fala, Ana. Professora, eu fiz a número A. A minha da Mari deu 7,49 e a minha da Ana deu 6,44. Eu acho que tá errado. Só a da Ana que não tá certo. A da Mari deu 7,49. Por quanto você dividiu a da Ana? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Não sei, senhora. Eu dividi por... Dividiu por 10, né? Então, soma lá de novo, porque tem alguma coisa errada da Ana. Dona, posso falar quanto deu a minha B? Pode. Deu 3.516,6. Meu amor. Senhora, eu dividi por 11. 3.475.
Deixa eu botar aqui para você de novo. Olha lá, o que você fez errado. É 1 vezes 6.800, 6 vezes 4.300, 7 vezes 3.600, 3 vezes 1.250 e 1 vezes 1.000. E tudo isso dividido por 18, porque são 18 funcionários, Ju. Olha aqui, ó. 1 mais 6, 7, mais 7, 14, 14 mais 3, 17, mais um funcionário, 18. Por isso que é dividido por 18. Entendi. Tchau, Pro. Desculpa ficar um pouco mais aí que eu só Não, tava não tem terminando o problema. exercício. Não, Tchau. Agora o meu deu 7,09. Isso, agora deu certo, Ana. Parabéns, é isso aí. Tinha um negócio, não tem a ver com a aula, mas é assim, como é que faz para deixar todo mundo aqui no Zoom, no computador? Porque antes eu fazia no celular, aí eu sabia, né? Agora que eu faço no computador, eu não sei. Tu repete a tua pergunta que eu não entendi, Ana. Assim, eu só consigo ver quem fala aqui no Zoom. Eu não consigo ver todo mundo assim na mesma tela. Como que faz para fazer isso? Você entra ali naquele gallery, ali em cima, naquele quadradinho. Olha aí o quadradinho. É que agora vai ter só nós três, eu, tu e a Ju. Fora? Se tu apertar no gallery, aparece todo mundo. Se tu apertar naquele speaker view ali, vai aparecer só tu. Ah, isso aqui tá em português aqui, eu não sei não. Tá bom, queridas? Tá bom. Até amanhã. Beijo no coração.